Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, exemplificados conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão aqui conosco, nesta e em outras páginas virtuais, quando estamos realizando os estudos e as reflexões do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Para aqueles que ainda não me conhecem, se porventura tem algum nesta página que ainda não me conhece, me chamo Vanildo Soares Siqueira, trabalhador da doutrina espírita, um semeador do Evangelho de Jesus, ainda incipiente, mas estamos aqui trabalhando, resido em Goiânia, capital do estado de Goiás, e aqui nos encontramos para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus. E hoje trouxemos para as nossas reflexões o capítulo de número 5. O capítulo de número 5 do livro Palavras de Vida Eterna. Já que iniciamos recentemente o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, que é de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, e estamos com esta proposta de estudarmos capítulo a capítulo, ou seja, os 180 capítulos que compõem este livro. Então, hoje, a nossa reflexão será com base no capítulo de número 5, que tem como base para as reflexões que Emmanuel nos traz aqui, um versículo da carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 17, quando Timóteo disse àqueles irmãos daquela época, a quem ele destinou esta carta ou esta epístola, ele disse a eles e diz a todos nós que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Exatamente por isto que Emmanuel deu a este capítulo de número 5 o título de Fé e Obras. Então, Tiago nos disse que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Mas antes de iniciarmos aqui nas palavras de Emmanuel, mais uma vez sejam todos bem-vindos, em nome do Cristo, todos estes companheiros, estas dezenas de companheiros que já se encontram nesta página, recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então faremos a leitura para início das nossas reflexões e como uma prece para a nossa harmonização neste momento, a mensagem de número 3 do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria de Carlos Bacelli, através do espírito Irmão José. Então, o capítulo de número 3 tem como título No Momento Impensado. Então, esta mensagem, assim como as demais que compõem este livro, que são 101 mensagens, todas voltadas para a temática do perdão. Então, o irmão José nos fala sobre este momento impensado, quando falamos coisas que não deveríamos falar. Se tivéssemos pensado um pouquinho mais, não teríamos dito, e depois nós nos arrependemos, mas como nós sabemos, uma vez a palavra falada, não temos como recolhê-la de volta, já foi, assim como a pedra atirada. Então aqui, irmão José nos diz o seguinte: disseste o que não planejavas dizer. Então ele já começa nos chamando a atenção
quando falamos impensadamente, de forma exagerada, de forma realmente impensada, aí ele nos fala que falamos aquilo que não desejaríamos e não poderíamos ter dito naquele momento. E aí ele diz ainda, fizeste o que, em condições normais, jamais farias. E ainda ele acrescenta, impuseste humilhações que te entristecem. Quantas vezes nós que aqui nos encontramos em experiência aqui na Terra, nós que aqui nos encontramos reunidos nesta sala virtual, em vários pontos da Terra, fisicamente falando, quantas vezes fizemos o que em condições normais não faríamos? Quantas vezes impusemos humilhações às outras criaturas, companheiros de jornada, às vezes até sem perceber, e que nos entristece. Aí depois, quando passa aquele momento, aí iremos pensar ou já pensamos, por que eu fiz isto? Sem sombra de dúvida que bate o arrependimento. E aí ele diz ainda, desencadeaste problemas dos quais amargamente te arrependes. Sem sombra de dúvida que todos nós já passamos por isto. Se ainda não passamos e se não ficarmos de forma vigilante, nós iremos passar. Se ainda não passamos nesta existência, com certeza já passamos por isto em outras existências. E ainda ele diz, feriste alguém de tua maior estima. Então, em muitas situações, estimamos a pessoa e de uma forma, em um determinado momento, de uma forma impensada, acabamos ferindo aquela pessoa. E aí ele diz ainda, são frases que ele vai nos colocando aqui de forma encadeadas umas às outras para a nossa reflexão. Será que já fizemos isto? E será que se não ficarmos de forma vigilante constantemente, conforme Jesus nos orienta, será que não iremos cometer mais uma vez este desatino? E aí ele diz ainda, envenenaste o juízo formulado a respeito do próximo. Quantas vezes já passamos por isto? E ainda nos diz, endossaste a crítica contra quem mais admiras. Então, em muitas situações, se não ficarmos vigilantes, pessoas que nós admiramos, alguém chega e critica aquela criatura, e aí nós ainda endossamos aquela crítica, e às vezes até acrescentamos uma pitada a mais naquela crítica. E ainda ele fala, silenciaste perante acusações a quem sabes não merecê-las. Então, se nós não ficarmos também de forma vigilantes para defender os outros nos momentos que necessitam de uma defesa, nós iremos silenciar acusações que outras criaturas estão fazendo contra alguma pessoa que nós conhecemos e sabemos que ela não merece aquela acusação, aquela crítica, e simplesmente ficaremos calados, não a defendemos. E ainda ele diz, aplaudiste a calúnia em torno do nobre adversário de tuas aspirações. Então aqui ele nos chama atenção sobre a calúnia, que em muitas situações, principalmente se for um nosso adversário das nossas aspirações, nós iremos aplaudir aquela calúnia. Nós não podemos nos comportar assim e nós sabemos disto hoje. E por último ele diz, ignoraste a trama sutil para prejudicar a quem nunca te causou o menor prejuízo. Então aqui ele fala que em muitas situações, se não ficarmos vigilantes, nós iremos simplesmente ignorar a trama sutil que alguém esteja tecendo contra algum companheiro de jornada que vai prejudicar aquela criatura e uma criatura que nunca te causou nenhum problema. Então por que não agir diferente? E aí ele encerra as reflexões nos dizendo o seguinte, não te esqueças, no entanto, de que justamente no momento impensado por tua ação ou passividade, ou ação ou omissão, é que podes mais bem te conhecer como nem tu mesmo sabes que realmente és.
Então aqui ele nos chama a atenção que exatamente nestes momentos, de acordo com o nosso comportamento, é que se nós nos observarmos, nós iremos realmente nos conhecer pela nossa ação ou omissão ou passividade. Se nós nos observarmos, nós iremos nos conhecer realmente. Então é preciso que reflitamos acerca destas palavras, acerca destas frases, destes esclarecimentos que o Espírito irmão José nos traz neste capítulo. Mas não ficarmos apenas nas reflexões, mas levarmos estes ensinamentos ou trazermos estes ensinamentos para a prática no nosso dia a dia. Então aqui fechamos este parêntese nas reflexões de irmão José para iniciarmos as nossas reflexões com base no capítulo 5 do livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, onde ele nos traz aqui reflexões, como já dissemos no início, com base nas palavras de Tiago, na Epístola de Tiago, no capítulo 2, versículo 17, onde ele disse que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E aí Emmanuel começa nos lembrando para o seguinte: imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Então aqui Emmanuel, com estas palavras de Tiago, que a fé sem obras é morta em si mesma, então ele nos chama a atenção para imaginarmos a Terra como sendo um templo gigantesco que realmente é um templo de Deus, mas superlotada de criaturas como realmente está, com mais de 7 bilhões e 200 milhões de almas encarnadas na Terra hoje, mas estas almas sem fazer nada, sem trabalhar, mas em perene adoração, ou seja, em constante adoração ao céu. E aí ele vai e faz várias considerações, e começando dizendo da seguinte maneira: por dentro, ou seja, por dentro destas criaturas, em perene adoração, mas de braços cruzados, sem trabalhar, a fé reinando sublime, orações primorosas, ou seja, por dentro, a fé reinando sublime, ou seja, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Então aqui ele nos fala por dentro, ou seja, as criaturas ali em perene adoração, constantemente em oração, constantemente com discursos admiráveis e também louvores e cânticos constantemente. Para ver assim de forma exterior, conforme ele diz aqui na sequência, seria uma maravilha, seria muito belo. Mas como ficaria o mundo? De que forma nós nos comunicaríamos uns com os outros, em especial de que forma nós nos cuidaríamos, materialmente falando, de que forma nós nos alimentaríamos, de que forma nós teríamos o básico para o nosso sustento, se todos ficassem constantemente em adoração e não trabalhássemos. Então ele falou aqui por dentro, agora por fora, ele acrescenta mais, por fora, o trabalho esquecido. Então aqui ele coloca as duas situações. Por dentro, a fé reinando plenamente de forma sublime, mas por fora, o trabalho esquecido. E aí ele acrescenta: campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinzas. E aí ele questiona, um belíssimo e profundo questionamento para verdadeiramente internalizarmos e refletirmos e, em especial, colocarmos em prática. Então ele questiona da seguinte maneira: de que teria valido a exaltação exclusiva da fé, senão para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida?
Então Deus nos confiou o mundo como sendo este belíssimo local para residirmos, esta belíssima escola que nos recebeu provisoriamente para o nosso aprendizado, esta belíssima e imensa escola na qual estamos matriculados nessa existência carnal para aprendermos, em especial, o valor da vida, a glória da vida. Do que adiantaria tudo isto se nós ficássemos na inércia, de braços cruzados, simplesmente adorando a Deus, mas não trabalhando? Então é este o questionamento de Emmanuel. De que teria valido? De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, senão para estender a morte que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Então, se ficássemos apenas em exaltação, apenas em oração, apenas em cânticos e louvores, quem cuidaria um do outro? Quem cooperaria um com o outro, já que a vida aqui na Terra é de uma imensa cooperação constantemente? Porque o alimento, nós que residimos na cidade, o alimento que chega até a nossa mesa é através de uma imensa cadeia de cooperação. Começando lá do preparo da terra para o plantio, o cuidado lá com as plantas, a colheita, o transporte, o armazenamento, o beneficiamento, toda esta cadeia produtiva e de cooperação até o alimento chegar à nossa mesa. Então, se ficássemos apenas em adoração, nada disto existiria. É por isso que Emmanuel nos fala que existiria a morte aqui no mundo e não a glória da vida. E ele acrescenta o seguinte: não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Precisamos nos afeiçoar a alguma religião, precisamos ter esta comunhão com a divina majestade, com o divino Criador, sem sombra de dúvida que precisamos, mas não podemos ficar só nisto. Nós precisamos fazer aquilo que nos compete, porque todos nós estamos aqui na Terra na condição de co-criadores. Criador é só um, que é Deus. Nós estamos aqui na condição de co-criadores. Nós estamos aqui na condição de colaboradores. Nós estamos aqui na condição de missionários. E a nossa primeira e maior missão é a nossa transformação, auxiliando os outros companheiros de jornada, porque Deus cuida das suas criaturas através das outras criaturas que já têm condições de auxiliar e estender o auxílio a outros filhos de Deus, nossos irmãos de jornada. Então, Emmanuel acrescenta ainda o seguinte: conhecimento nobre exige atividade nobre. Então, conhecimento nobre, sem sombra de dúvida, que exige atividade nobre. Sem sombra de dúvida que é preciso alcançarmos estas duas nobrezas, a do conhecimento e também da atividade. E aí ele acrescenta que elevação espiritual é também dever. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Então é por isso que falamos anteriormente que nós auxiliamos uns aos outros aqui em nome de Deus, porque Deus age na vida de cada uma de suas criaturas através das outras criaturas que já têm condições de auxiliar. É por isso que Emmanuel nos fala que elevação espiritual é também dever de servir. Então, quanto mais nos elevarmos espiritualmente falando, maiores serão os nossos deveres em servirmos ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Imaginemos espíritos de alta envergadura, tipo Bezerra de Menezes, que nós falamos constantemente, que há 120 anos está na condição de desencarnado no plano espiritual e trabalhando constantemente. Será que nós temos noção
dos deveres de Bezerra de Menezes? Será que nós temos noção dos deveres de Eurípides Barçanufo? Será que nós temos noção dos deveres de Joana de Ângeles? Será que nós temos noção, e aí de uma forma muito mais ampla, dos deveres de Jesus na condição de governador espiritual do planeta Terra, que está conduzindo esta imensa embarcação que nós conhecemos como planeta Terra desde o início da sua formação, já que ele coordenou, junto com outros engenheiros siderais, a formação do planeta Terra? Sem sombra de dúvida que nós, a maioria absoluta de nós, não temos noção das obrigações que estes espíritos têm em suas mãos, que têm sobre a sua responsabilidade. E é por isso que Emmanuel nos fala desta forma e acrescenta que é por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Então, sem sombra de dúvida que fé e obras, elas se completam no sistema de nossas relações, porque nós expressamos verdadeiramente a nossa fé através das obras. E aí ele acrescenta que prece e trabalho, ou seja, prece se completa com trabalho. É por isso que a palavra oração, o orar, está acompanhado de ação. Não adianta, ou de pouco adiantará, nós simplesmente orarmos e ficarmos de braços cruzados. É preciso orar e entrar em ação para que aquilo que estamos pedindo, mentalizando através do orar, realmente possa acontecer na nossa vida, porque nós precisamos fazer a nossa parte. E aí ele diz que santuário e oficina, ou seja, santuário se completa com a oficina, cultura se completa com caridade, ao mesmo passo que ideal se completa com realização. Não adianta, ou não vai adiantar quase nada, ou de pouco adiantará eu ter um monte de ideais na minha mente e não colocar isto em prática através das realizações. E aí ele diz que, nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não temos dúvida nenhuma. É por isso que nós encontramos na questão de número 625, 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos qual o tipo mais perfeito que Deus encaminhou à Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? E os espíritos amigos responderam com a única palavra: Jesus. Então Jesus é este guia e modelo, ou seja, aquele que está nos conduzindo, nos mostrando o caminho que nos leva de retorno ao Pai. E também é este exemplo que nós precisamos trazer para a nossa vida e precisamos realmente seguir os seus passos, praticando seus ensinamentos. Porque quando Jesus nos pediu para que guardássemos os seus ensinamentos, não é simplesmente guardar os seus ensinamentos na nossa mente, no nosso coração. Não, de forma alguma. É praticá-los nas menores atitudes do nosso dia a dia. E aí Emmanuel encerra dizendo o seguinte: não se limitou o Senhor, ou seja, não se limitou Jesus à simples glorificação de Deus nos passos divinos. Ou seja, Jesus, quando esteve aqui na Terra, há 2000 anos atrás, ele não ficou recolhido em um canto, em um mosteiro, em um monte, ou em uma montanha, numa gruta, glorificando Deus ali parado. Não, de forma alguma. Então ele fala que Jesus não se limitou simplesmente à glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens, por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual.
Então Jesus, conforme ele nos fala aqui, que é este exemplo que veio à Terra para demonstrar na prática os ensinamentos, digamos assim, a glória de Deus, conforme ele nos coloca aqui, ele desceu pessoalmente aqui à esfera dos homens para ele mesmo demonstrar na prática de que forma nós teríamos que agir na obra do amor infatigável. Sem dúvida alguma que Jesus tinha naquela época e tem nos dias de hoje milhares e milhares de espíritos que poderiam ter vindo à Terra no seu lugar. Mas só que ele preferiu ele mesmo vir ter conosco, porque sem sombra de dúvida que o exemplo através dele mesmo ficaria marcado de uma forma mais profunda, de forma indelével na nossa vida. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, e que possamos, conforme podemos observar através dessas palavras de Emmanuel, e nesta frase tão curta do apóstolo Tiago, que a fé sem obras é morta em si mesma, que possamos colocar nossa fé em movimento, que possamos colocar a nossa fé na prática do dia a dia, demonstrando na prática a nossa fé através do trabalho constante e não simplesmente em adoração. Não podemos ficar dentro de igrejas, de templos, de centros espíritas, simplesmente adorando a Deus. Nós precisamos demonstrar isto na prática, auxiliando os nossos irmãos de jornada em maiores necessidades do que nós mesmos. Sabemos que é difícil, uma maioria de nós ainda temos dificuldades enormes de colocarmos isto em prática, começando em especial nos nossos agrupamentos familiares, mas sabemos que precisamos fazer esforços, fazendo um pouquinho de cada vez. Hoje, me esforçando um pouco mais do que ontem, e eu ser melhor, você ser melhor hoje do que foi ontem. Amanhã, nos esforçarmos um pouco mais para sermos melhores do que hoje. E assim sucessivamente. Assim deve ou deveria ser, e um dia com certeza será, a nossa caminhada, conforme nos fala Emmanuel, para a frente e para o alto constantemente. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesta página virtual durante este estudo, estas reflexões. Recebam o meu abraço fraterno e de imensa gratidão. Até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Paz aos nossos corações.